Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Pessoal da live que está nos acompanhando, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre carreira, sobre como que a gente faz essa ingressão no mercado. Para a gente começar a nossa palestra, pessoal, vamos lá. Eu queria me apresentar. Quem é a Bianca, né? A gente acabou de ver meu currículo, mas eu sou muito mais do que um currículo. Então, quem é a Bianca que vai estar aqui conversando com vocês? A Bianca é carioca, mora no Rio de Janeiro, sempre morei aqui. Fiz PUC, fui bolsista na PUC. Meu sonho era estudar numa faculdade particular, mas meus pais não conseguiriam pagar. Então, eu estudei muito para poder ser aluna bolsista da PUC, fiz administração lá. E depois eu me especializei na COPEAD da UFRJ, também como bolsista. Então, senti a necessidade, depois de fazer uma faculdade de administração, que todo mundo que fala que faz administração, né, aquela faculdade do perdido, que não sabe o que vai querer da vida, não foi meu caso. Eu queria muito ser administradora, mas senti ao final da faculdade que eu precisava me especializar. Foi quando eu fui me especializar em gestão de pessoas. A Bianca é casada com o Bruno, é mãe do Pedro, de 13 anos, e da Isabela, de 4 anos. Adoro estar com meus amigos, sair, confraternizar. Adoro viajar, então sempre que eu tenho oportunidade, eu viajo para conhecer o mundo. Cultura é uma forma de eu adquirir conhecimento e de desenvolver os meus pontos fortes. Vocês vão ouvir falar aqui na palestra sobre pontos fortes. E estou há 7 anos na DASA. Entrei na DASA como gerente e, nesse momento, eu estou como diretora da organização. A gente vai conversar aqui, conhecer um pouco do que é a DASA e as oportunidades que a DASA pode oferecer para vocês, pessoal. Então, para a gente começar, eu vou convidar vocês a verem um vídeo para conhecer a DASA. Vamos lá? Somos a DASA. Somos um modelo novo que veio para ampliar e integrar o cuidado com a sua saúde. Um grupo vivo, em movimento, sempre aberto a evoluir. Acreditamos na integração e, por isso, derrubamos as barreiras. Aproximamos a comunidade médica dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios e da gestão. Aproximamos também ciência, tecnologia e propósito. Para ficar mais perto e enxergar cada detalhe. Para cuidar por inteiro. Para agir antes e promover mais saúde e bem-estar. Somos muitos, gestores e especialistas com excelência técnico-médica. E somos por você. Estamos todos unidos por um grande sonho e objetivo: levar qualidade de vida a cada pessoa, todos os dias, pela vida toda. DASA é para toda a vida. Isso é a DASA. Não sei se vocês conhecem a marca DASA, mas com certeza vocês são usuários de alguns dos nossos serviços. Aqui no Rio de Janeiro, nós somos donos do Sérgio Franco, do Lâmina, do CDPI, do Hospital São Lucas, em Copacabana, do Complexo Hospitalar de Niterói e do Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Campo Grande. Somos mais de 60 marcas espalhadas pelo Brasil e mais de 15 hospitais, que gera uma grande rede integrada de saúde. O que a gente acredita na DASA, pessoal? A gente acredita na DASA que juntos, somados toda a nossa rede integrada, a gente consegue formar uma rede de saúde que passa a cuidar da saúde e não da doença. Como que a gente tem uma rede de saúde que se antecipa com todos os dados que a gente tem? Uma rede de saúde que consegue trabalhar a eficiência e uma jornada integrada de saúde para todos os nossos pacientes. Com isso, nós temos um propósito, que é ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa. Hoje, você usufruir de uma saúde particular de qualidade é caro. É um alto investimento. Porque hoje a saúde funciona, a saúde do nosso país, de forma fragmentada. Se você quer fazer um exame de medicina diagnóstica, você tem que ir no laboratório. Depois, você sozinho precisa pegar esse exame e levar no seu médico ou no seu hospital.
Então, depende muito do paciente fazer essa jornada. E, muitas das vezes, essa jornada gera desperdício. Desperdício de recurso, desperdício de tempo. O que a DASA se propõe a fazer é transformar a saúde do nosso país, cuidando e gerando essa jornada integrada para que a gente possa ser um grande assistente, navegando os nossos pacientes pelo melhor serviço e, com isso, antecipando situações que a gente poderia estar evitando se a gente tivesse um diagnóstico precoce. Esse é o grande objetivo da DASA. Por isso que a gente tem como propósito ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa. A gente integra todos os nossos serviços para a gente garantir a maior eficiência e resolutividade nessa jornada que a gente oferece para o nosso paciente. E dentro dessa nossa cultura, dentro do que a gente acredita enquanto propósito da nossa companhia, nós temos uma cultura que sustenta todas as nossas tomadas de decisões no nosso dia a dia, os nossos valores que nos conectam. Na DASA, nós somos mais de 50 mil colaboradores, mais de 50 mil DASA Lovers que trabalham juntos para transformar a saúde do nosso país. E dentro desse processo de transformação, nós temos uma identidade comum que nos conecta, que são os nossos valores, a nossa cultura. E o que nós acreditamos enquanto valores da nossa cultura? O nosso primeiro valor é paixão pelas pessoas. O paciente, ele vai estar sempre no centro de todas as nossas tomadas de decisão. É pelo paciente que a gente faz a melhor jornada, que a gente entrega a melhor linha de cuidado, trabalhando sempre com responsabilidade e sensibilidade. O nosso segundo valor que nos conecta é o valor talentos que transformam. Dentro da DASA, a gente tem um valor que fala exclusivamente para cada DASA Lover, para cada colaborador. E esse valor, ele trabalha o nosso protagonismo, o protagonismo de transformar a saúde do nosso país. A gente acredita na DASA que cada um dos 50 mil colaboradores são talentos. Talentos que possuem habilidades específicas que, quando somadas, elas se multiplicam em muitas possibilidades de transformação que a gente vem fazendo no segmento da saúde. O nosso terceiro valor que nos conecta é a confiança plena. É a nossa habilidade de escutar ativamente e falar com transparência. É a gente usar os nossos talentos para que a gente tenha conversas que nos levem a tomadas de decisões, a agilidade nos nossos processos. Isso é confiança plena para a DASA. Nosso quarto valor é inovação com ousadia. O que a gente se propõe a fazer no segmento de saúde é algo realmente revolucionador. Para isso, a gente está inovando em tudo que a gente faz. E inovação para a DASA não é somente o investimento em tecnologia, também é isso, mas passa por um processo da gente simplificar processos, simplificar jornadas, criar novos processos. Isso é uma forma de inovar dentro da DASA. O nosso quinto valor é somos uma só DASA. É como que a gente trabalha em time para entregar um resultado extraordinário. É como que a gente trabalha em time para ver a DASA crescer. É esse trabalho coletivo que nos fortalece. E o nosso sexto valor é o nosso melhor sempre. Como que a gente trabalha gerenciando custos, trazendo a receita e uma experiência junto ao cliente de forma satisfatória, uma experiência de excelência. A gente acredita na DASA que cada um desses valores somados gera o nosso diamante, a nossa mandala de cultura. E por que um diamante, pessoal? Como um diamante, ele é composto de diversas facetas e cada faceta brilha dependendo da forma que a luz bata. É assim que funciona a cultura da DASA. Cada um dos valores, dependendo do que você precise fazer na DASA, ele vai aparecer mais ou menos, mas é a soma de todos que faz a gente ser uma empresa única, uma empresa que vem crescendo ano contra ano e que vem transformando a saúde do nosso país. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre talentos que transformam. Como que a gente usa o nosso protagonismo em nossa carreira para fazer grandes transformações. Como que vocês estão transformando e sendo protagonistas das carreiras de vocês? Muitos de vocês estão ingressando no mercado de trabalho agora. E como que vocês são protagonistas? A gente escuta muito falar dessa palavra, né? Protagonismo. Mas o que é ser protagonista da sua carreira, pessoal?
A palavra protagonista, ela vem do grego e significa protagonistas, ou seja, é ser o principal lutador, é ser o ator principal da sua jornada, da sua carreira. Muitos falam do ser o herói da sua carreira, a pessoa que toma as decisões. Então, quando a gente conversa muito sobre carreira, a gente sempre fala dessa nossa responsabilidade em tomar as decisões. Quem toma as decisões por nós, né, para as nossas carreiras, somos nós. As organizações nos apoiam nesse processo de decisão, nos trazem ferramentas, nos trazem conhecimento, mas os caminhos que a gente vai trilhar são decisões que nós tomamos ao longo de cada caminhar de carreira. Por isso que a gente fala que é ser esse personagem principal que vai seguir essa jornada. Dentro dessa questão de ser protagonista, eu trouxe aqui para conversar com vocês como que a gente, então, entende e conhece os nossos talentos para que a gente possa nortear a nossa estrada. Imaginem que essa figura é a estrada da carreira de vocês. Cada um de nós tem uma estrada, tem uma jornada. E ao longo dessa jornada, a gente se depara com buracos, a gente se depara com encruzilhadas. Isso faz parte da carreira de cada um de nós e que exige que a gente tome decisões. Então, cada decisão que eu tomei na minha carreira lá atrás me fez chegar até aqui. Talvez se eu tivesse tomado outras decisões, eu poderia ter chegado aqui mais rápido? Poderia, eu nunca vou saber. Mas é uma decisão cotidiana que a gente tem que tomar, que faz a gente trilhar essa estrada. E como que a gente pode fazer esse caminhar e essa jornada, pessoal? Entendendo qual é o talento de vocês. Cada um de nós temos um conjunto de talentos, que são as nossas fortalezas. Eu trouxe até aqui uma referência de um livro para vocês, se vocês interessarem, que é como a gente descobre os nossos pontos fortes. A gente, muitas das vezes, passa a vida inteira tentando desenvolver os nossos pontos fracos, esconder os nossos pontos fracos, quando a gente deveria passar a nossa vida inteira tentando potencializar os nossos pontos fortes, aquilo que já nos fortalece, e os pontos fracos que a gente pudesse administrar. Quando a gente tem consciência desse trabalho e da forma que esses pontos fracos nos levam para o futuro que a gente deseja, fica muito mais fácil essa jornada. Então, a gente se conhecer, ter um processo de autoconhecimento para entender esses pontos fortes, vão ajudar a gente a trilhar a carreira que cada um de nós busca. E aí sempre tem esse dilema, como eu falei para vocês, nossa, ponto forte, ponto fraco. Eu posso falar do meu ponto fraco? Eu devo esconder o meu ponto fraco? O ponto fraco, pessoal, precisa ser falado, porque muitas das vezes vocês vão precisar descobrir soluções de contorno para poder lidar com os pontos fracos. Todos nós temos pontos fracos. Eu tenho um ponto fraco, vocês que estão me assistindo têm, cada um de nós temos. Mas no momento que a gente tem uma consciência de quais são esses pontos, a gente consegue lidar com eles e balancear. Mas fica aqui uma dica, trabalhem e se conheçam para entender quais são os pontos fortes de vocês. O que faz de você ser uma pessoa única? O que faz de você ser um profissional único dentro das organizações? A minha habilidade, por exemplo, de organização me diferencia. Então, eu tenho uma metodologia, né, que eu desenvolvi na minha cabeça, e a gente vai conversar sobre isso, que me faz conseguir administrar vários temas ao mesmo tempo. Esse é um ponto forte que eu descobri ao longo da minha carreira. Nesse livro, vocês vão conhecer que existem 34 pontos fortes que a gente pode ter, mas somente 5 são pontos dominantes. Então, se vocês se interessarem, nesse livro tem inclusive um teste que vocês podem fazer para descobrir quais são os pontos fortes de vocês, para a partir dali vocês começarem a potencializar os pontos fortes. E dentro dessa jornada, como que a gente então potencializa os nossos talentos? Existem algumas formas para a gente fazer isso. E aí a gente segmenta essas formas de duas formas, né? 2 caminhos. O primeiro é conhecimento. Então, no momento que a gente tem conhecimento, o que é o conhecimento? É saber algo, é estudar, é se aprofundar naquilo que você, então, tem interesse em fazer. Isso vai ajudar que você tenha conhecimento. E o segundo é técnica. No momento que você já adquiriu conhecimento, como que você cria técnicas para organizar, para sistematizar aquele conhecimento? Então, quando a gente fala,
falar em público, por exemplo. Eu sei falar em público, eu sei. Mas qual técnica que eu posso sistematizar para falar em público? A gente sabe que falar em público não é uma coisa simples. Estar aqui falando para vocês dá um frio na barriga. E como que a gente faz isso? Existem algumas técnicas que cada um se desenvolve. Então, a gente poderia estar olhando para o ponto mais longe da sala. Eu poderia estar escolhendo um de vocês para fixar o meu olhar. Poderia estar escolhendo a câmera. São técnicas que cada um de nós desenvolve para lidar com esse frio da barriga que está aqui na frente conversando com vocês. E cada um vai encontrar dentro dessas habilidades, dos talentos que vocês têm como pontos fortes, para equilibrar e passar por eles, ok? E como que a gente administra os nossos pontos fracos? Nós não somos super-heróis. Como eu falei, todos nós temos pontos fracos. A gente, às vezes, opta em esconder isso e falar, meu Deus, eu não posso contar. Mas precisamos ser vulneráveis, falar, não somos super-heróis, não somos super-heroínas e temos, sim, os nossos pontos. E existem formas da gente poder administrar esses pontos fracos. A primeira forma, pessoal, é a gente fortalecer alguns temas que são dominantes. Lembra que eu falei que existem 34 pontos fortes? Desses 34, 4 são praticamente universais, que todos nós devemos, ao longo da nossa carreira, fortalecer. O primeiro ponto é comunicação. Ter uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, vai ajudar todos vocês ao longo da carreira de vocês. Vai fazer com que vocês consigam fazer apresentações cada vez mais eficazes, transmitir a mensagem que vocês têm para o público que vocês vão conversar, que pode ser seu chefe, pode ser seu par, pode ser sua equipe, de forma clara, consistente. O segundo tema é empatia. Como que a gente tem empatia pelo outro? Como que a gente consegue se colocar na posição do outro frente aos dilemas que a gente tem que enfrentar no dia a dia? Perante, inclusive, a comunicação que a gente tem que fazer. Por que o outro está sendo resistente? Poxa, eu estou apresentando uma ideia, eu me preparei, mas o outro está com não verbal, né, uma feição estranha. Ou, nossa, ele não concorda com a minha ideia. Deixa eu tentar entender por que ele está pensando assim, qual é a perspectiva que ele está olhando do outro lado. E isso é uma outra habilidade, um ponto forte que é importante que a gente tenha desenvolvido. A disciplina, para que a gente sempre faça as coisas e nunca desista. Então, ter disciplina é manter o foco, é manter a obstinação, mesmo nos momentos de dificuldade e de barreiras que vão surgir. E responsabilidade. Aquilo que a gente se comprometer a fazer, pessoal, façam. Responsabilidade e integridade caminham muito juntos. A palavra que vocês dão, ela tem valor. Então, sejam responsáveis por aquilo que vocês se comprometem a fazer. Esses 4 domínios, eles são fortalezas que alguns de vocês podem ter como pontos fracos, e faz parte do processo, mas que vocês precisam, ao longo da carreira de vocês, desenvolver. Vai fazer um grande diferencial na jornada. A segunda dica que eu queria trazer para vocês são os truques de apoio. Nem todos nós, né, temos todas as habilidades. Eu tenho um grande amigo, que ele da área comercial, e que ele tinha, né, ele cresceu na área comercial, chegou a diretor de um time comercial, de uma grande multinacional aqui do Rio de Janeiro, e ele tinha um ponto fraco dentro da carreira dele, que ele não conseguia se antecipar a riscos, que a gente chama de uma habilidade de planejamento estratégico. Poxa, como que ele se antecipava a possíveis riscos? E a área comercial é um pensamento que você precisa ter muito. Para que ele pudesse apoiar essa habilidade, ele escreveu no sapato dele, e todo dia ele falava, quando ele botava o sapato, colocava o sapato, e se. Num pé, ele escreveu o i, no outro pé, ele escreveu o si. Então, todo dia, quando ele calçava os sapatos dele, ele pensava, e se? E se aquele contrato der errado? E se aquilo não acontecer? E se aquele cenário que eu pensei não se concretizar? Isso é um pensamento constante quando a gente fala do time comercial, para a gente se antecipar a possíveis riscos. Com esse truque de colocar no sapato, ele conseguia pensar no e se todos os dias. São pequenos truques que a gente consegue colocar na nossa vida para a gente não perder o foco daquilo que a gente precisa se desenvolver. E a terceira dica que eu trago para vocês é encontrar um parceiro. A gente, como eu falei, a gente tem vergonha de contar quais são os nossos pontos fracos.
Mas se a gente encontra um parceiro que pode nos ajudar a desenvolver esses pontos fracos, ou me dando um alerta, poxa, Bianca, olha isso aqui, você pediu para eu sempre sinalizar quando você fizesse, você fez. Ou que pudesse me apoiar nessa jornada, complementando algo que eu não tenho. Poxa, se eu não sou boa em Excel, por exemplo, será que eu consigo ter alguém que seja bom e possa me ajudar quando eu tenho que fazer aquelas tabelas complicadas? Talvez esse não é meu ponto forte. Mas eu posso ter alguém que complemente e que adore fazer tabela. E aí você compartilha, né? E ajuda esse seu processo de desenvolvimento. São assuntos simples e técnicas simples que todos nós conseguimos colocar no nosso dia a dia para que a gente possa equilibrar os nossos pontos fracos. Mas falem sobre eles, não queiram esconder, porque senão você acaba muitas das vezes caindo em armadilhas de perder oportunidades porque você não comentou os seus pontos fracos. E como que eu faço, né? A gente agora conversou sobre pontos fracos, pontos fortes. Como que começa essa jornada de autoconhecimento para você trilhar essa jornada de carreira que você busca? Ela começa primeiro a gente refletindo sobre essa conversa que a gente está tendo agora, porque a gente precisa entrar num passo importante, que é ter autoconsciência sobre quais são esses pontos. Eu não sei se todos vocês conhecem quais são os pontos fortes e fracos de vocês. E esse processo começa com esse nível de autoconsciência que parte pela observação de vocês. O que eu faço hoje de forma muito tranquila, que é quase um padrão? Nossa, ninguém precisa pedir para eu ser curioso. Vamos supor que curioso fosse um ponto forte. Eu faço de forma tão tranquila, eu sou curiosa por tudo. Qualquer assunto que me vem, eu sou curiosa. Isso é uma forma de você identificar quais são os pontos que você faz de forma tranquila. Nossa, eu sou muito pontual. Independente do que me peça, eu estou sempre 10 minutos antecipado. Não precisam nem me forçar, porque eu vou chegar antes. Então, observe você para você identificar quais são os seus pontos fortes. Então, a terceira é, qual o caminho que vocês querem seguir? O que vocês querem para a vida de vocês? Que caminho, que jornada que você quer trilhar enquanto carreira? Isso é importante, a carreira é sempre um processo de escolha e parte de você essa escolha. Se você não escolher a carreira que você quer, alguém vai escolher e você vai ser levado para um caminho que talvez não seja aquilo que você esteja buscando, mas a vida vai acabar fazendo isso por você. Então, tenha consciência do que você quer para a sua carreira. A partir daí, então, trace um plano. Que ações eu posso fazer diariamente, pequenas ações que me levem em direção àquilo que eu quero para a minha carreira, para a minha jornada de trabalho. E aí você começa, então, a potencializar os seus pontos fortes. É um exercício de você ficar atento e praticar em cima desse plano, garantindo que, então, você seja protagonista, ou seja, o ator principal dessa jornada. Com isso, a estrada que você vai trilhar, ela tende a ser uma estrada mais reta e mais pavimentada. Mas isso depende de você. Você dá o primeiro passo. Você ser o ator que vai fazer essa mudança. E aí você, então, começa a ter o protagonismo naquilo que você faz. E ter garantia de qual é esse propósito. Quando a gente fala, poxa, o que eu quero fazer, o que eu quero construir, que caminho é esse que eu quero trilhar, que propósito eu quero ter aqui na vida, na minha carreira profissional. E aí eu trouxe duas histórias da Lívia e da Poliana para vocês, que são colaboradoras nossas na DASA, que entraram como jovem aprendiz, tendo muita clareza de quais eram os pontos fortes dela e aonde elas queriam chegar. A Lívia, ela começou a trajetória com a gente como aprendiz. Depois de 9 meses, ela foi efetivada como assistente de recursos humanos. Agora, ela já é uma analista júnior dentro da nossa estrutura e ela sempre traz para a gente, né, que ela pôde se desenvolver, obter conhecimento, experiência, sendo protagonista da carreira dela. Ela tem um caminho muito claro onde ela quer ser. Ela quer ser uma diretora de recursos humanos. Como que ela vai fazer isso? Trilhando de forma consistente cada um dos passos, tendo clareza quais são esses pontos, e a gente tendo clareza quais são os pontos dela, o que a gente faz? A gente ajuda, enquanto empresa, essa trajetória dela, para que ela dê um passo de cada vez, mas passos firmes, para que ela chegue no propósito dela. Assim como a Poliana. A Poliana entrou com a gente também como jovem aprendiz, encarou um desafio de um cargo,
foi buscando conhecimento, foi conversando, foi trocando com seus pares para entender como que ela poderia ser cada vez melhor na sua função. Pedia muito feedback para a gente e ela hoje também está como assistente de RH. Eu trouxe esses 2 casos porque são casos muito pertinhos de mim, fazem parte do meu time, mas dentro da DASA a gente tem diversos talentos que transformam e que vêm fazendo essa jornada com a gente, sendo apoiados pela gente, mas com uma clareza muito grande. Qual era o propósito que eles querem construir? Que legado que eles querem deixar? E aí, com isso, eles vêm fazendo essa trajetória de sucesso e de crescimento dentro da DASA. E aí o convite que eu deixo para vocês é que vocês se juntem a nós. Se vocês querem trabalhar numa empresa que vai oferecer ferramentas para que vocês desenvolvam os talentos de vocês e juntos a gente transforme a saúde do nosso país, escaneie o QR Code e vem transformar a saúde. Aqui vocês vão ter acesso à página de carreira da companhia, da DASA, com milhares de oportunidades para que vocês possam transformar a saúde do Brasil junto comigo, pessoal. Queria agradecer demais a oportunidade novamente de estar aqui, deixar os meus contatos no próximo slide. E para quem quiser conversar mais sobre o processo seletivo da DASA, como que é trabalhar na DASA, a gente vai estar aqui do lado de fora conversando com vocês e dando algumas dicas de como que é participar do processo da companhia. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Vou deixar aqui meus contatos. Quem quiser me adicionar, obrigada. Muito obrigada, Bianca. Que prazer te ouvir. Queria te convidar para sentar aqui rapidinho, para a gente poder ter espaço para 2 perguntinhas antes de você ir lá para o lounge Papo Reto, para trocar com quem mais estiver afim. Alguém teria alguma pergunta para agora? Já vai aí matutando, enquanto a gente aguarda um presente que a gente tem ao final de cada palestra, que é a facilitação gráfica feita pelos nossos amigos que estão ali no cantinho, ó, sempre dando tchauzinho, que estão fazendo a facilitação gráfica ao vivo para a gente poder administrar tanta informação. Então, a gente vai fazer as perguntas e depois ver o resultado da facilitação, tá bom? Combinado. Alguém tem alguma pergunta? Só levantar a mão que o microfone vai até você. Oi, Bianca. Boa tarde. Boa tarde. Josi. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as principais oportunidades de carreira nessa área de saúde para quem ainda está terminando o ensino médio, está ainda indeciso sobre qual carreira vai seguir, o que vai fazer no futuro, e linkando isso um pouquinho com essas oportunidades que você mencionou da DASA. Excelente, Josi. Vamos lá. Para quem está terminando o ensino médio, uma excelente oportunidade na companhia é entrar como jovem aprendiz. Por quê? Como que funciona o nosso programa de jovem aprendiz? Quando você ingressa na DASA como jovem, logo no seu processo de formação, você escolhe qual linha de atuação que você quer seguir. Eu quero para uma linha mais de saúde, eu quero uma linha administrativa. Quero ser recepcionista, quero ir para o call center, quero ir realmente para a saúde, né, como auxiliar, como assistente de coleta. E aí a gente traça com você o que você busca para a sua carreira e a gente prepara você para exercer essa função. Então, quem tem interesse, por exemplo, de ir para a área de saúde assistencial, uma boa porta de entrada é ser assistente de coleta 1. De aprendiz, a gente forma para ser assistente de coleta 1. E é isso mesmo que eu quero, é saúde. Você vai encontrar na DASA a oportunidade de você fazer seu curso técnico em saúde ou até mesmo a sua graduação em saúde e continuar crescendo com a gente. Então, Josi, deixa essa dica para quem quer ingressar e aí crescer com a gente. A gente tem vários líderes que entraram como jovem aprendizes e hoje são líderes de unidade nossa de medicina diagnóstica. Então, são uma forma realmente consistente de crescer na DASA. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui? Só levantar a mão. Temos uma pergunta ali. Por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Para o jovem que está saindo do ensino médio, você falou muito de graduação na área da saúde, enfim, quais as competências que esse jovem deve ter para seguir nessa área? Olha, a primeira competência que ele tem que ter hoje para trabalhar na DASA, eu vou falar até de competências muito ligadas a que ele vai se desenvolver, porque a área técnica, se ele escolher a graduação, ele vai acabar se desenvolvendo. O que a gente busca hoje? São profissionais que estejam atentos, que tenham um foco muito grande no cliente, em surpreender o cliente, o olhar para pessoas. É uma forma de se diferenciar. A gente sempre fala que trabalhar na DASA é trabalhar com pessoas. Independente da função que você está, ou na área administrativa ou na linha de frente assistencial. Então, ter esse foco no cliente, na experiência que você vai oferecer, é uma habilidade que a gente observa muito quando ele está nesse processo de ingressar no mercado, assim como a comunicação.
a forma pela qual ele se comunica. Porque quando a gente está em contatos com os nossos pacientes, os nossos clientes, a gente precisa passar segurança por meio das palavras que a gente traz. Então essa comunicação ela precisa ser clara. Então a forma que a gente hoje observa as habilidades para ele ingressar na companhia, eu traria como destaque essas duas. Tá bom? Perfeito. A gente tem espaço para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer? Só levantar a mão. Não precisa brigar, não precisa disputar. Aqui, ó, por favor, o microfone. Muito obrigada. Boa tarde, Bianca. Boa tarde. Meu nome é Liliane, eu faço técnico administrativo no Senac. E eu gostaria de saber se a gente teria oportunidade de estágio na DASA. Teria como? A DASA, nesse momento, ela não está com estágio, mas o técnico, por ele já ter o segundo grau, ele tem várias oportunidades que já habilitam. Então, vale a pena você visitar a nossa página. Por exemplo, a gente tem diversas possibilidades, tanto de recepcionista, técnico de administrativo, auxiliar administrativo, para poder ingressar nas áreas, inclusive a parte de faturamento, por exemplo. Então, tem bastante oportunidade e aí você não precisa ser nem estágio, você já entra trabalhando.